Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Classe de Professores. Estamos começando uma nova lição, o Espírito Santo e a Espiritualidade. Estamos começando um novo trimestre e estamos começando um ano novo. Portanto, eu quero desejar a você um feliz, abençoado ano de 2017. Que bom é a gente estar aqui para continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus. Na lição número 1, que é a lição dessa semana, nós temos o seguinte título: O Espírito Santo e a Palavra. Durante todo esse trimestre vamos relembrar coisas, itens, referentes à doutrina do Espírito Santo. E nessa semana, relacionando o Espírito Santo com a Palavra de Deus, eu queria começar dizendo que você pode dividir a sua lição, a exposição da sua lição, em pelo menos 3 palavras específicas, não é? A primeira é a palavra revelação. O que esta palavra tem a ver com o Espírito Santo? Revelação, no sentido bíblico, quer dizer o ato de Deus mostrar-se, ou o ato de Deus revelar quem Ele é e qual é a sua vontade para a nossa vida. Nós costumamos dizer de que Deus se revela de pelo menos 3 maneiras diferentes, mas complementares. Primeiro, Deus se revela pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19. Todavia, a natureza é imperfeita porque o pecado entrou aqui e as coisas se confundiram. Nós temos a revelação da Bíblia, a palavra de Deus. Deus se mostra pela Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. E a Bíblia nos leva, naturalmente, a um terceiro ponto abarcante, completa da revelação de Deus, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Deus que veio, tornou-se carne, tornou-se como um de nós para mostrar quem é o Pai. Ele disse para Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, a revelação ela é completa em Jesus Cristo, o Deus encarnado. Então, a primeira palavra da discussão dessa semana é justamente a palavra revelação. E o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Não é? Na verdade, tem tudo a ver. Jesus, por exemplo, foi gerado pelo Espírito Santo. Quem inspirou os profetas bíblicos foi o Espírito Santo. Quem esteve na criação de todas as coisas foi o Espírito Santo. Portanto, há uma relação íntima entre a revelação e o Espírito Santo. Há uma segunda palavra na nossa discussão, e você pode fazer um pequeno cartaz, como eu fiz aqui, um papel A4, e você pode mostrar para os seus alunos, e em cima disso você pode fazer toda a discussão. A segunda palavra é a palavra inspiração. Deus revela-se através da Bíblia, os profetas escreveram, e esse ato de escrever, esse ato de revelar a vontade de Deus é conhecido na Bíblia tecnicamente como inspiração. Lembra do famoso texto, toda a Escritura é divinamente inspirada? Pois bem, a palavra inspiração aqui, theopneustos no grego, quer dizer algo que foi bafejado por Deus, algo que saiu da boca de Deus diretamente para a mente e o coração do profeta que escreveu, que descreveu e chegou até nós através da Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, a palavra inspiração aqui, ela é diferente do que nós hoje tradicionalmente conhecemos como inspiração. Ela é uma palavra técnica, porque inspiração, hoje o indivíduo escreve uma carta para a namorada e alguém diz assim, olha, fulano está inspirado, não é? Porque ele está tomado de bons sentimentos, de sentimentos românticos, talvez. No entanto, não é isso que a Bíblia diz quando diz que os profetas foram inspirados. Foram homens santos de Deus que falaram movidos pelo Espírito Santo. Esse ato de mover o ser humano para escrever a palavra de Deus e não errar, e colocar a mensagem central de Deus para o ser humano, nós chamamos esse fenômeno de inspiração. A inspiração bíblica, como você já sabe, ela é uma inspiração não ditada. Ou seja, alguns acham que Deus ditou cada palavra que está na Bíblia. Não, a inspiração bíblica, ela é dinâmica, ela não é exatamente verbal. Ou seja, Pedro escreveu diferente de Paulo. Por quê? Porque Pedro tinha menos cultura do que Paulo. Então ele escreveu de acordo com o seu palavreado, com o seu vocabulário, com o seu linguajar e com o contexto no qual ele viveu.
Mas isso não deixou de ser, nos dois casos, a palavra inspirada por Deus, porque a mensagem central esteve sempre ligada pelo Espírito Santo. E aí entra o Espírito Santo, ele inspirou a Bíblia para que ela chegasse até nós como a palavra de Deus e não como uma palavra meramente humana. E então nós vamos para a última parte da lição dessa semana, que é justamente a terceira e última palavra, não é? É a palavra iluminação. Lá na lição de quarta-feira, você vai encontrar o autor da lição, melhor dizendo, escrevendo sobre este assunto, chamando o Espírito Santo de professor. Lá em Coríntios, não é? Aparece a expressão de que o Espírito Santo nolo revelou, ou seja, o mesmo Espírito que inspirou Pedro, que inspirou Paulo, que inspirou Isaías, que inspirou Jeremias, para que escrevesse a palavra correta, vinda, bafejada da boca de Deus, como é o significado da palavra inspiração na Bíblia, ou inspirado na Bíblia, é o mesmo Espírito que atua na sua mente, na minha mente, para que ao lermos possamos entender. Possamos não apenas entender, mas aceitar e praticar esta palavra para a nossa salvação. Você entendeu? Ou seja, a palavra iluminação é importante aqui. Quando nós oramos no sábado de manhã, alguns dizem assim, Senhor, inspira o pregador desta manhã. A rigor, essa expressão está errada. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo já inspirou os profetas. E quando o pregador lê a palavra, e quando o pregador explica a palavra, ele está sendo iluminado pelo Espírito Santo, como um professor que o guia dentro da própria palavra que ele mesmo, o Espírito, já anteriormente havia inspirado. Então, a terceira palavra é iluminação, ou seja, por isso que nós nunca podemos abrir a Bíblia, estudar a palavra de Deus, sem o espírito de oração, pedindo a orientação do Espírito Santo. Você percebeu? O Espírito Santo entra em todo o aspecto da revelação de Deus, da inspiração dos profetas. Enfim, o Espírito é essencial dentro do programa de Deus para a salvação do homem. E para terminar, nós podemos colocar aqui uma outra expressão. Tudo que o Espírito Santo faz é no sentido de nos guiar em toda a verdade, não é? Não é verdade aquilo que pode ser fruto da nossa própria revelação. Tem gente que tem algumas revelações, tem alguns sonhos, algumas igrejas que defendem uma ideia de que cada um tem a sua revelação. Não. Deus pode se revelar a nós? Pode. Deus pode dar sonhos? Pode. Pode dar visões? Pode. Todavia, nós temos que entender que qualquer revelação tem que estar de acordo com a verdade. Ou tem que estar de acordo com a Bíblia, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não é a minha revelação, fruto de algum sonho, fruto talvez de um jantar pesado na noite anterior, que vai determinar o que é verdade. Ou fruto das minhas lucubrações, ou fruto das minhas próprias ideias, ou fruto de probabilidade qualquer. Então, para concluir, eu deixaria uma pergunta no ar que você pode fazer com a sua unidade, não é? Como posso saber se um sonho ou revelação, entre aspas, que alguém diz ter é de fato a verdade vinda de Deus ou é apenas uma ideia humana? Como é que eu posso saber isto? Eu só vou lhe dar uma dica, a lição trabalha um pouco essa questão na semana toda, vou lhe dar uma dica só. Tudo que a pessoa falar tem que estar de acordo com a palavra de Deus anteriormente revelada. Ou seja, nada que ele fale pode estar contrária à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, contrária à palavra revelada de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Portanto, pense nisso, discuta isso com os seus alunos e na semana que vem a gente se encontra aqui. Não esqueça, nós estamos também no facebook.com/classe de professores. Eu gostaria de ter a sua visita lá, vai ser uma alegria muito grande. Que Deus abençoe, até a semana que vem.